Olá, boa noite a todos os ouvintes e espectadores do canal Papo Literário. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Olá, Carla Virgínia, boa noite a todos os integrantes aqui da bancada, que hoje está surtida a nossa bancada do Papo Sim. Literário. Aqui falamos da vida alheia, né, Carla Virgínia? Tudo bem com você? Tudo bem, Carlota? Boa noite, meninas, boa noite para todas. Boa Bom, noite. Hoje temos a presença de mais um integrante da nossa bancada aqui no Papo Literário, que é a Duda Ferreira, direto de São Paulo. E olha que Duda está fazendo um oi, destaque hoje, né, Duda? oi, tudo bom? Pouquinho para a gente da situação aí de São Paulo, nessa tragédia toda. Então, hoje, dia 13 de outubro de 2024, a situação aqui ela é bem caótica, porque na sexta, no dia 11, 11. faltou luz aqui, né? E em alguns lugares a energia não chegou, teve casos até de pessoas que infelizmente faleceram. É, Bem caótica a situação. Mais de 1,5 milhão de pessoas em São Paulo sem energia elétrica por conta, né, Agora dessa. os números atualizaram para 780 mil. Sim, agora caiu um pouco. Oi, Tabata, tudo bem? Mais um integrante da nossa bancada aqui do Papo Literário, Tabata Duda, direto do Rio de Janeiro, direto de Arraial do Cabo, do dia hoje. Sim, graças a Deus. Tudo bem, gente? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Como é que tá o tempo por aí em Arraial do Cabo? Muito sol, chuva? Hoje fez sol, né? Hoje, graças a Deus, fez um solzinho bom, né? Aqui raramente chove, mas quando chove também, putz, só por Deus. Mas o tempo aqui, graças a Deus, tá bom, né? No melhor estilo primavera, né? Não queimavera, né? Ah, que bom, Não. maravilha. Arraial do Cabo, nossa, é uma cidade praiana da região dos lagos. Gente, olha, vale muito a pena conhecer. É um paraíso tropical. Boa noite, Sim. Roberta, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Hoje a nossa convidada especial aqui do Bate-Papo Literário. E aí, se apresente para quem ainda não conhece a Roberta. Pode falar, a palavra é sua, Roberta. Oi meninas, boa noite. Espero que tudo fique bem aí da melhor forma possível. Bem, eu sou a Roberta Morim, tenho 26 anos, sou estudante de pedagogia. Hoje eu estava pensando que eu posso falar assim que tem 10 anos que eu me considero leitora. Eu passei a gostar de ler lá por volta de 2014. Eu estava refletindo sobre isso antes da gente entrar aqui na chamada. Acho que a gente vai ter muito o que conversar. Também tenho um podcast literário no Spotify, uma página por vez, para quem quiser conhecer. E é isso. Vamos que a noite vai ser muito boa. E é isso aí, afinal de contas, aqui, Roberta, falamos da vida alheia, das personagens dos livros. Que maravilha! Então, quer dizer que você também é uma leitora voraz, como nós também, que estamos aqui hoje na bancada do podcast Papo Literário, coisa boa. Então, vamos lá. Eu acho que Duda teve um problema, né? É, ela caiu, ela caiu. Ela caiu lá de São Paulo, né, na situação dramática, como você falou, Tabata, diminuiu a quantidade de pessoas, né, sem a energia, mas ainda é um número bastante significativo, 750 milhões. Isso, É, mil. ou 80, 60 milhões. 780. 60 Não, eu milhões não posso rir é disso não, gente, pelo amor de Deus. Não, não posso significativo. rir não. Deus me livre. É, mas Desculpa, desculpa, gente. Cometi uma gafe aqui.
sei, o erro foi meu, é porque é algo assim, né, que, meu Deus, mexe muito com a gente. Eu fico imaginando uma tragédia dessa aqui no Rio de Janeiro vai ser muito complicado, hein? Qualquer Sim, lugar. pois é. Ontem eu não fiz outra coisa da vida que não foi ver notícias sobre essa tragédia toda desde ontem que eu fico olhando o número de pessoas que já voltou à luz, né? Quando eu acordei hoje de manhã, antes de sair, eu fui, né? Aliás, depois que eu voltei pra casa, né? Eu tive que dar uma saída de manhã. Aí eu fui ver, era 900 mil. Aí depois eu voltei a dormir, almocei e tal, baixou pra 780 mil, graças a Deus, mas ainda não foi o caso dela. Então, a gente meio que sabe por que ela caiu, mas Então, infelizmente, ela acabou caindo, mas eu espero que até o final do podcast ela consiga voltar. ela consiga voltar, porque inclusive ela vai comentar, né, sobre um livro muito interessante que já passou por aqui, e eu estou muito curiosa para saber, né, a leitura que a Duda fez desse livro, que eu não vou dar um feedback agora, vamos deixar aí os espectadores na Na expectativa, né? curiosidade. A curiosidade. Vamos lá. Roberta, você trouxe o que para o canal hoje? Qual livro você nos traz hoje? Então, eu pensei bastante, né? Eu estava até conversando com a Carla, que é muito difícil nós leitores escolhermos apenas um livro, né? Para comentar, para indicar. Então, assim, pensando, refletindo, eu resolvi trazer uma das minhas melhores leituras do ano passado, que é o livro A Troca, da Beth O'Leary. Beth O'Leary, essa que lançou um livro novo agora, chamado Um Amor Cinco Estrelas. Eu Eu acho não que sabia Uau! nada dela, mas esse ela novo eu lançou ainda um não livro li. agora. Olha, Tabata, só pelo título já dá vontade de ler. Mas também esse livro aí, A Troca, eu tenho ele aqui e pretendo ler, né? Pretendo ler. Já era para eu ter lido desde o ano passado também. Porque, inclusive, se eu não estiver enganada, ele foi muito comentado lá no Cantinho da Leitura, né, Roberta? Você também faz parte do Cantinho da Leitura, que é um espaço maravilhoso. São todos leitores vorazes como nós. E, né, enfim, a troca sempre é importante, né? Isso, troca em vários sentidos. Então, Roberto, este livro, ele nos conta o que exatamente? Então, ele vai focar em duas protagonistas, isso já por si só é muito interessante, porque elas têm diferença de idade de 50 anos, né? É uma avó com 79 anos e uma neta com 29. E a premissa do livro, né, será as duas, a família em si, né, dessas duas, enfrentando o luto pela morte da irmã da protagonista mais nova. E aí, graças a esse acontecimento que vai abalar a família, a avó e a neta vão decidir trocar de residência. Uma vai morar na casa da outra, por devidas situações, né? Por inúmeras situações. A neta vai passar a ter crises de ansiedade no trabalho, não vai conseguir viver numa cidade grande, com muita gente. Já a avó, ela se deu conta ali de que ela precisa viver, que o tempo está passando, ela quer viver novas aventuras, ela quer se apaixonar e ela acha que não vai conseguir fazer isso numa cidade pequena. Então a avó vai para Londres, que é uma cidade grande, e a neta vai para uma cidadezinha do interior da Inglaterra. E elas, claro, têm que fazer a rotina uma da outra, né? A neta tem que cuidar dos afazeres que a avó tinha na cidadezinha, né? Com alguns clubes ali que ela organizava, algumas festinhas da região. E a avó tem que cuidar do apartamento da neta, tomar conta dos amigos da neta. É muito interessante. Gente, show, muito interessante. Tabata, você trouxe o quê? Que livro você nos trouxe hoje? Bom, é, eu já queria falar, na verdade, sobre essa saga há um bom tempo, né? Porque era, né, vou falar uma coisa aqui pra vocês, era pra esse podcast, na verdade, ter saído semana passada.
Só que aconteceram N coisas, teve eleição no Brasil praticamente inteiro, em alguns lugares ainda vai ter segundo turno, então ficou muito corrido para todo mundo, né? Foi minha primeira vez votando, foi uma experiência até que legal, né? Apesar do candidato que eu queria que tivesse ganhado, não ganhou, mas ok, acontece, são coisas da vida. E assim, eu acabei convidando a Duda Ferreira para fazer parte da nossa bancada do podcast Papo Literário, porque nós duas temos uma história de amizade muito bonita, né? Uma pena que ela tenha caído agora, né, por conta da situação que vocês já sabem, mas nós duas temos uma história de amizade muito bonita que envolve N fatores, que envolve alegrias, que envolve tristezas, que envolve perdas, envolve muita coisa. E eu queria muito falar sobre algo relacionado à amizade na literatura. E a gente fica muitas vezes falando, vou fugir do clichê, vou fugir do clichê. Porque tem uma hora que a gente não consegue fugir do clichê. Então, para falar aqui hoje, eu escolhi uma saga que eu acho que, como diria um primo meu, até quem não conhece, conhece, que é a saga Harry Potter, da J.K. Rowling. Com certeza, quem não conhece, conhece, acaba conhecendo, né? E realmente Sim, é, sim, uma literatura que contempla, né, todas as faixas etárias. Eu tive aqui uma amiga de 58 anos na época que ela adorava Harry Potter, a ponto de ela assistir todos os filmes, repetia, Ô, né? Carlota, o Ouve. Deva que o diga, né? Porque o Deva leu todos em em braille, né, Braille. menina? Nossa, que desafio! Meu Deus, é um desafio. Eu E ouvi assim, ele falando no podcast e fiquei chocada. é uma leitura extraordinária. Eu diria assim que eu não sou assim uma leitora voraz da série Harry Potter, né? Mas eu tive a oportunidade de ministrar algumas aulas sobre, né, um dos livros, né, do Harry Potter que me conduziu a uma série de reflexões, né? Então, Duda, você que é uma Então, leitora de Moraes, eu gostaria que você trouxesse alguns aspectos da obra da J.K. Rowling, por claro, gentileza. com certeza. Então, vamos lá. Harry Potter, né, pra quem não conhece a história, mas é sempre bom, né, apesar de dispensar apresentações, é sempre bom dar um resumo aqui pra quem nunca leu ou nunca viu o filme, que eu acho muito difícil, mas ok. Conta a história do Harry, que é um menino que no primeiro livro tem 11 anos, e ele perdeu os seus pais, né, a Lilian e o Tiago, porque eles foram atacados por um bruxo das trevas, que é o Lord Voldemort. E aí, por isso, ele acaba sendo deixado na Rua dos Alfeneiros, número 4, para ser criado pelos seus tios Petúnia, que é a irmã da Lilian, e Walter. Só que o Harry tem um porém. Ele é um bruxo. Ele é diferente de um ser humano normal por ter poderes mágicos. E por isso, os tios não o aceitam do jeito que ele é. Ele acaba meio que sendo feito de escravo dentro da própria casa. Sofre muito preconceito. E ele tem um primo, um pouco mais velho que ele, que é o Duda, que também tira muito sarro com a cara dele. Até que um belo dia, no aniversário dele, de 11 anos, ele recebe uma carta que vem da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts, dizendo que ele foi aceito para estudar lá. A princípio, os tios não querem deixar ele ir, mas depois ele acaba conseguindo ir para essa escola, que é meio que um internato, né? Meio que um colégio interno naquele melhor estilo novela mexicana. E lá ele conhece seus melhores amigos, que são Ron Weasley, que é um bruxo também, assim como ele, é um bruxo. Só que assim, lá é dividido entre os bruxos de sangue puro, que é o caso do Ron, os mestiços, que são bruxos que são filhos de bruxos com trouxas, que é assim que eles chamam os seres humanos normais, ou nascidos trouxas, né, que são bruxos que nascem trouxas, mas se descobrem bruxos, né? Eles não viram bruxos, não, eles se descobrem bruxos. E aí, a Hermione é uma nascida trouxa, ela é muito inteligente, ela gosta muito de ler um zilhão de livros, e o Harry acaba conhecendo eles
e eles se tornam seus melhores amigos. Eu acho que o Harry, o Ron e a Hermione são um exemplo mais do que claro de amizade verdadeira, porque o Ron e a Hermione aceitaram o Harry do jeito que ele era justamente por eles serem como ele também. Eles ajudaram o Harry em vários momentos aí que ele perdeu pessoas que ele amava, em que ele precisou de um lugar para ficar e não teve. Por exemplo, em todas as férias o Harry ia passar na casa da família do Rony, a mãe dele, né, a Molly, a senhora Weasley, sempre tratou o Harry como mais um filho, apesar dela já ter 7. Ela tratava o Harry como filho. E o Harry e o Rony, eu acho que mais do que amigos, eles se tornaram meio que irmãos, né, por conta de tudo que eles viveram ali, a Hermione ali também junto. Então, por mais que muitas vezes o Harry e o Rony acabassem discutindo, um falava coisas que o outro não queria ouvir, mas acabava percebendo que no fim das contas o outro tinha razão. Eles estavam ali firmes e fortes com aquela amizade linda, até mesmo depois de adultos. A amizade deles continuou. Isso é mostrado no 8º livro da saga, que é o Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que é o único que eu ainda não li. E, pra mim, é um exemplo mais bonito de amizade verdadeira, porque muitas vezes o verdadeiro amigo, ele fala muitas coisas que a princípio a gente não quer ouvir, a gente pode até ficar meio bravo, pode ficar com raiva, mas com a cabeça mais fria, a gente acaba percebendo que ele tinha, né, ele ou ela tinha razão, que era tudo pro nosso bem. É claro que também sempre tem aqueles amigos falsos que se fazem de amigos, na verdade não são, né? Não é para todo mundo que a gente pode contar detalhes da nossa vida, né? Isso ficou como lição até para mim, por conta de situações que uma pessoa próxima a mim passou também, coisas que eu passei há anos atrás, mas a verdade é que a gente também não pode ficar preso naquela coisa de porque amizades de internet não são para sempre, amigos verdadeiros não existem, seus melhores amigos são Deus e sua família. Deus eu não duvido. Nunca duvidei, até por conta da minha criação. Agora, família, desculpa falar essa verdade aqui, já vou começar a dar uma polemizada, não queria, mas ok. É só até a página 2. Passou da página 2, acabou. E, tipo, durante muito tempo, os tios do Harry tentavam fazer com que ele vivesse a vida do jeito deles, mas lá no fundo eles já sabiam que o Harry era diferente e o Rony e a Hermione compreendiam isso perfeitamente. Então, é uma amizade linda, uma amizade bonita, assim como a minha e da Duda também é. Eu sempre lembro da minha história dela com muito amor e carinho, porque a nossa amizade começou justamente por causa dos livros, porque tem um site que muitos deficientes visuais conhecem, que é o Vision Vox, e esse site tem um grupo de WhatsApp. Eu já estava nesse grupo há muito tempo, ela entrou, e aí ela pediu um livro chamado Heartstopper, né, que na verdade é uma saga da Alice Oseman, acho que é assim que é o nome da autora. E ninguém tinha essa saga em português, ninguém tinha o primeiro livro em português. E quem tinha, tinha em inglês. E eu, por ironia do destino, tinha baixado esse livro há dias atrás em português em um site. Chamei ela no PP, perguntei se ela queria que eu mandasse, ela respondeu que sim, e eu mandei. E aí de lá pra cá, né, daí pra frente não foi só pra trás, foi mais pra frente ainda. Mas a gente já se conhecia há mais ou menos um ano, só que nós éramos, tipo, lá, colegas, conhecidas e tal. Só que aí, dia 7 de outubro de 2022, quando a nossa amizade realmente se estreitou e já passamos por muitas coisas juntas, né? Coisas que eu não vou expor aqui em respeito a ela, em lealdade, em fidelidade a ela. Prefiro não expor aqui porque são coisas até pesadas, né? Ferreira, você voltou, Duda? Você está aqui? Alô? Não, eu acho que a Duda não voltou. Acho que ela caiu. Virgínia, você nos trouxe qual livro hoje? Já que o nosso tema hoje é verdade, né? Espera, eu acabei. Deixa a Duda concluir. Vai, Duda, vai. Então, né? Não vou expor a maioria das coisas que a gente passou aqui porque foram coisas pesadas, né? Coisas que, em respeito a ela, não vou expor aqui, mas foram coisas que me fizeram ter ainda mais certeza de que Deus colocou uma na vida da outra, não foi por acaso, porque amizades virtuais são verdadeiras, sim, podem durar para sempre, sim, diferente do que muita gente fala, são verdadeiras,
Sim. Sim, Tabata Duda, olha Oi. só, você ainda é uma jovenzinha, tem muita vida pela frente, né? Eu só queria te dizer o seguinte, né? Há situações e situações no mundo virtual, né? Sim. Então, assim, no Mas mesmo, as pessoas muitas vezes acabam olhando pela parte ruim da coisa, não, né? sim, Acabam. eu ia falar, existem coisas ruins, mas cabe a nós sabermos filtrar, né, o que existe aí nesse mundo virtual, né, que é a réplica do mundo real, né? Essa que é a verdade. Então, da mesma forma que a gente se depara com tantas situações esdrúxulas na vida real, isso também pode acontecer no mundo virtual e vice-versa, né? Então, tudo é um aprendizado, tudo, né, é um processo de evolução, né? Evolução em vários sentidos, né? Então, olha o livro que a Roberta trouxe hoje, né? Conta a história, né, tão incrível de um avô e uma neta, né? Elas têm o que? Um vínculo familiar, né? Então, nós temos de ter esse cuidado ao generalizarmos situações, né? Porque há famílias e famílias, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente está vivendo muito essa era Harry Potter, né? É a leitura que eu faço dessa série, né? Dessa coleção de livros, né? Então, eu não diria que são só de ficção imaginativa, porque ele toda a saga, como você diz, Tabata, toda a saga Harry Potter traz aspectos da vida real, dos relacionamentos afetivos, da amizade, como você está trazendo hoje, das dificuldades, né, do lado sombrio do mundo, porque me parece que essa escritora, a J.K. Rowling, ela é uma crítica de um tipo de sociedade, né, que nós vivenciamos, onde há extremas desigualdades ou desigualdades muito extremadas, e no bojo dessa série ela traz isso, né? Um exemplo muito claro que foi, conforme eu falei anteriormente, foi um livro que eu usei, né, num curso que eu ministrei, que foi, né, o livro As Relíquias da Morte, né? Sim, que é Então, o essa, último em tese, porque tem uma criança amaldiçoada, mas de tem, forma, assim, seria oficial é o último. exatamente. Então, ela conclui, ela mostra aos leitores, né, que existem esses dois mundos, né? Um mundo de luz, um mundo de trevas, um mundo que é conturbado mesmo, não é? Um mundo grotesco, né? Que as pessoas são capazes das piores maldades, né? E ela mostra Sim, isso tudo, né? Num viés assim muito, né? Diferentemente do que a maioria entende como uma ficção imaginativa fantasiosa, mas ela traz num viés muito humanizado. Essa foi a minha percepção sobre, pelo menos sobre este livro, As Relíquias da Morte, né? Que ela sim, e arremata durante a saga inteira a gente tem demonstrações, mas o que eu quis dizer aqui é que não dá para generalizar e achar que tudo é ruim, e muito menos que tudo é bom. Existem coisas boas e coisas ruins. Deve sim haver um equilíbrio tênue entre ambas. Eu quis dizer que não dá para generalizar, mas muitas vezes as pessoas generalizam. a Rowling ela mostra, né, esse fio tênue que separa, né, as trevas
e as luzes, né, para quem quer estar na luz, ou para quem não consegue sair das trevas, quem não consegue sair das trevas vai permanecer nas trevas, né? Oi, Dudinha Ferreira. Meninas, eu preciso dar um aviso pra vocês. Ixi. Ai, A meu Deus. situação aqui tá mais caótica do que eu previa, né? Foi? Além de luz, a internet está sendo prejudicada, ela tá oscilando muito, ela tá indo e voltando. E a gente vai agora pra casa da minha avó pra poder ver se a gente consegue pelo menos comer alguma coisa e tomar um banho, porque nem isso aqui tá dando. Meu Nossa, Deus. Em meu que Deus. bairro que a tua avó mora? Minha avó mora em Embu. Ah, Em em Buenos Bu. Aires, né, que foi bastante afetado também. Meu Foi, Deus. mas se resolveu mais rápido do que aqui. Aham, Uhum. aham. Duda, olha, assim, fique à vontade, fique tranquila. Se você quiser comentar rapidamente, eu e a Tabata, a gente estava aqui num bate-papo muito interessante sobre a questão do Harry Potter, né? Os aspectos que envolvem essa narrativa tão extraordinária dessa saga, né? Harry Potter, enfim. Se você quiser fazer algumas considerações sobre o livro que você trouxe hoje, fique à vontade. Tá, vamos lá. O livro que eu trouxe é O Menino do Pijama Listrado, escrito pelo John Boy. Acho que é assim que fala. Boy- Como que é? John Boyne. John Boyne, escrito pelo John Boyne. É, é um livro que eu não sei muito do contexto histórico dele, eu sei que ele é uma ficção, mas ele tem traços da realidade, né? É um livro que, pra quem nunca leu, conta a história do Bruno, que morava em Berlim, e aí ele se muda pra Polônia, uma casa, né? A Polônia está sendo ocupada já pela Alemanha nazista. O pai dele é um soldado nazista, e nessa casa dá de frente para um campo de concentração, que o Bruno não entende o que é. O Bruno é uma criança de 8 anos, que teve privações na vida, já, desde cedo. E ele se muda para essa casa e de frente com a casa tem um campo de concentração e ele a princípio não entende o que é, fica sem entender. E lá ele conhece, no campo, ele conhece um menino do campo, que é o Samuel, né? Que é um menininho da mesma idade dele, porém com uma situação muito diferente. O Samuel tem a história dele também no livro. E é um livro muito interessante porque assim a amizade dos dois se firmou muito rápido, o que me remete àquela pureza de criança, né? A criança ela não vê maldade, tanto que o Bruno ele pensa que o campo é uma fazenda. Na cabeça do Bruno, a vida do Samuel era muito melhor do que a que ele tinha, e era o exato oposto, né? É um livro muito bom, é um livro que eu recomendo muito pra quem nunca leu, leia. Enfim, é isso. Agora eu preciso ir, né? Que já estão me chamando aqui. Boa sorte aí para vocês, para sua família, Obrigada. É. tá? Qualquer coisa E me manda notícia, tá? Uhum. você fala com a gente também, tá? Pelo grupo, pelo WhatsApp, enfim. Mas Tá. fiquem todos bem, fiquem todos com Deus, né? E que tudo se resolva aí da melhor forma possível. Estamos na torcida para que nessa tragédia que ela não se repita em São Paulo, né? Uhum. Porque isso tudo é o que é fruto da falta de uma boa administração, né? Uma boa administração pública, tudo pode ser evitado, né? E Uhum. isso porque no Rio também, às vezes, aqui o negócio fica caótico, né? Nas cidades, de um modo geral, do nosso país, né? Até quando? Eis aqui a pergunta, até quando o povo vai passar por essas situações? Pela falta de poder público eficiente. Bom, deixa eu ir lá, meninas. Me tirem daí pra eu não consigo sair.
Valeu, Dudinha. Fique bem. Valeu. Se Obrigada. Espero que Obrigada. você tá aqui. Até daqui a pouco, meninas. Até. É, Ela Virgínia, saiu? Oi, Carlota. Oi. entra- Gente, chegando para desejar aí as melhoras lá, né? Na situação de como tá lá em São Paulo para Duda. E chamando a Roberta, para a Roberta falar mais sobre o livro dela, como foi que se desenrolou a história dessa avó e dessa neta. E se a Roberta também tiver alguma coisa para comentar sobre o livro da Duda e da Tabata. boa. Vamos lá. Vou comentar rapidamente o da Duda, que é o Menino do Pijama Listrado. Eu não li o livro, mas eu assisti o filme, eu ainda não tinha deficiência visual, então eu falo que eu assisti esse filme e prometi para mim mesmo que eu jamais assistiria novamente, de tão triste que ele é. Então não tentei ver de novo, ver com audiodescrição. Não cogito ler a história porque eu acho que eu não vou aguentar. Eu imagino que no livro seja ainda mais emocionante. Então, o meu comentário acerca dessa história como um todo, né? Livro, filme, temos que ser forte para assistir ou para ler, mas que para mim é uma experiência única, assim. Eu que já assisti o filme uma vez, não penso em ter essa experiência de novo, sabe? Comentando sobre a saga Harry Potter, eu brinco que eu sou a única pessoa do planeta com 26 anos que não leu e não assistiu Harry Potter. Eu tenho muita curiosidade É o em quê? ler o primeiro. Eu sabia que essa seria a reação. Eu não li Harry Potter e assim, não sei por que não me atiça a curiosidade de ler. Não sei por quê. Minha filha adora, Sabe minha o que filha. me deixa curiosa? Eu queria entender o fenômeno. Essa é a minha curiosidade. Não é nem a curiosidade de conhecer a história, é de entender o que aconteceu para se tornar tão grande, sabe? Então eu já prometi para mim mesma que pelo menos o primeiro livro um dia eu vou ter que ler. Então, Eu Roberto, acho que eu tenho a resposta para sua pergunta. eu arrisco um palpite, como eu estava colocando anteriormente. Eu acho que a grande maioria se deixa envolver justamente por esse aspecto da magia, né? Por esse aspecto assim meio místico, entre aspas, né? Eu não considero que seja um livro místico, né? Mas e aí de repente as pessoas se identificam, né? Ou com um lado ou com o outro, também tem muito disso, né? Vamos combinar. Sim. E isso, então todo mundo também fica naquela expectativa de que o Harry Potter, através da sua varinha de condão, vai sair sempre daquelas situações extremadas, enfim. Mas é isso, a impressão que eu tenho. Diga, Tabata, qual é a sua impressão sobre isso? Agora Da vai ter a Carlota. série, né, da... Não, fala, desculpa. Pode falar. Pode falar, a palavra está com você, Tabata. Ah, achei que era com a Carla. Não, eu perguntei. Partilha da mesma opinião da Carlota. Tá. Mas aí eu acho que é um fenômeno, Roberto, não tem resposta para essa pergunta, porque acho que muita gente em algum momento já se sentiu meio Harry Potter na vida, sabe? De ser diferente e não ser aceito por ser diferente, e encontrar pessoas que são como você e finalmente se sentir aceito, né? Que atira a primeira pedra que nunca passou por isso. Então, acho que por isso esse fenômeno, por abordar questões políticas que a gente está vivendo hoje em dia, né? Isso Acho que por isso que se é, tornou tão assim, atemporal e por isso o fenômeno também. aham. As pessoas se identificam, porque, como eu falei também, né, tem um lado muito humano. A J.K. Rowling, ela soube trazer isso de maneira muito forte, né? O que seria este lado humano,
né? Eu considero o Harry Potter também assim um texto que traz muita melancolia também. Eu, pelo menos, eu tive essa sensação, né? Porque há uma abordagem também de um mundo desencantado. Ela mostra ali, olha, a maldade existe, assim como, né, aquele garotinho que luta ali o tempo todo para transformar, né, esses seres, né, que estão nas trevas, mas será que ele sempre consegue? Né? É uma reflexão que ela nos traz também. Mas, Virginia, Muito diga aí. interessante. Deixa eu só comentar rapidinho sobre o livro, né? Que a Carla tinha perguntado. Ah, Roberto, sim. responde aí no livro. Só para complementar essa parte dos personagens serem muito humanos, né? Não há troca também é assim. E é interessante que quando as duas protagonistas trocam de casa e têm que fazer os afazeres da outra, né? Isso mostra como o horizonte delas se expande, né? O olhar crítico, porque para a neta, a avó já era uma senhorinha com uma vida pacata, e aí ela percebe que não, que a avó é muito participativa, tem tipo uma associação dos moradores ali da cidadezinha, e a avó é responsável por várias situações que acontecem naquela cidade de eventos, de festa, e aí tem outra cidadezinha que quer boicotar o evento da avó dela, e como ela que está na frente desse evento agora, ela que tem que resolver essa situação. Ao mesmo tempo que a avó em Londres, ela percebe que a cidade grande não é tudo isso, que as pessoas não se conhecem, que você não sabe nem quem mora do seu lado. Tem uma fala no livro muito interessante, né? Que a avó fala: Nossa, você não sabe quem é o padeiro, você não sabe quem é o jardineiro, você não sabe quem é o seu vizinho, você só conhece as pessoas que moram ali com você. Então é muito interessante, né? No livro, assim, a avó até cai em alguns golpes, né? Porque ela decide usar a internet, usar a rede social. Pode falar. Mata a curiosidade. Mata a curiosidade. Sim. Como foi que elas tiveram essa luz, assim, vamos trocar de lugar? Quase um como e se eu fosse você, né? Como foi que surgiu essa ideia? Então, a neta, né, de 29 anos, ela passou por uma crise de ansiedade no trabalho e a chefe dela pediu para ela tirar férias, que ela estava com as férias atrasadas, ela foi visitar a avó. Nisso que ela foi visitar a avó, ela acabou descobrindo, né, que a avó tinha esse sonho de se apaixonar de novo, de ir para a cidade grande, porque ela abriu mão disso quando ela se casou, ela não seguiu os sonhos dela. Então ela teve ali a ideia de, não, vó, você tem que fazer isso, é agora ou nunca, vai pro meu apartamento. E a avó dela fez a contraproposta. Então você fica aqui e resolve todas as minhas coisas e cuida da sua saúde mental também, que é um tópico muito importante para a história. Olha só, interessantíssimo. Muito Bem interessante. legal, né? Termina como isso? Elas querem cada uma voltar pro seu lado ou como é que é? Como é que termina isso? Ai, meu Deus, vai Aí falar você de vai ter que spoiler? ler pra saber, Carlinha. O que eu posso falar é que a avó encontra um grande amor, mas não vou falar onde, e que a neta descobre que o amor romântico que ela tinha não era tão real assim, então ela também passa por algumas redescobertas nessa cidadezinha pequena. Uau. A Roberta tá guardando ouro, aí não gostei. Ô, Não Virginia, gostei. Esse eu nunca li, mas eu tenho curiosidade de ler um outro livro dessa autora, que é o primeiro dela, se eu não me engano, que é O Teto para Dois. Mas aí Então agora eu ela li lançou esse, eu não um gostei. Amor E Cinco aí Estrelas. Não? esse Teto para Dois eu li primeiro, eu não gostei. E aí, quando eu descobri esse A Troca, eu fiquei, ai meu Deus, leio, não leio, não gostei do outro.
mas valeu super a pena. Então, assim, fica como dica também, né? Se você não gostou de um livro de um autor, de repente você gosta de outro livro, né? Cada história é única. Roberta, fala de É, novo a autora. A autora é a Beth O'Leary. Ah, certo. Eu não li. Eu tenho o livro aqui na minha máquina, leio assim no meu computador, mas agora eu fiquei curiosa. Deve ser uma história bem interessante mesmo. Ai, Virgínia, tomara que você goste. agora vamos ouvir a Virgínia, né? Qual é o livro que você trouxe hoje, Virgínia? Carlota, pensei de novo, repensei e resolvi falar sobre a Biblioteca dos Achados e Perdidos. É assim, não é A um sua. livro que é a biblioteca ou a livraria? Porque tem uma é livraria. biblioteca não, menina, livraria, doida. É a Livraria dos Achados e Perdidos. Não é um livro assim que você passa o livro todo tendo grandes emoções, mas é uma coisa gostosa, sabe, sobre a amizade da neta com o avô. Essa neta, ela já tinha uma vida feita. Ela não gostava da vida que a mãe levava, né, junto com o avô, aquela vidinha de luta, de vender os livros ali, aquela luta toda, Quem que é a autora mesmo? pagar as coisas, as contas durante o mês. Ela gostava. Duda. E ela não gostava, ela queria uma coisa, ela queria estabilidade, sabe? Ela queria certeza, sabe? De que tudo ia dar certo, que Carla, só nada um ia minutinho. dar Quem é a autora errado. mesmo? Eu esqueci. Eu não tô lembrada, Duda. Eu não tô lembrada. Dá uma olhadinha aí, Carlota. E agora, se eu for mexer aqui no celular, eu vou sair fora do Skype. Eu acho que é da Susan Weiges. Isso Ah, é mesmo. Susan Williams. Ah, tá, sei. Da Susan Lembrei. Weiges. E aí acontece um acontecimento, né, que faz ser. Ela praticamente é obrigada a ir para o lugar da mãe, a ficar do lado da mãe dela, inclusive, é muito como a gente julga muitas coisas antes de parar. No livro, a mãe dela pega um helicóptero para ir até ela. E aí chega um momento assim que mostra que o noivo dela, que é piloto do helicóptero, morreu num acidente num voo que só tava ele e uma mulher. Eu digo, ele estava traindo ela. Ele estava traindo ela. Foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça. Vê como a gente julga, né? Ele, na verdade, ele estava indo pedir ela em casamento, coisa que ela também tinha medo. E ele sofre um acidente, morre o noivo, morre o namorado dela e a mãe. E a mãe dela e a largar tudo aquilo que ela achava que era tão estável, sabe, tão firme na vida dela, o emprego dela, para ir cuidar desse avô. Para ir cuidar desse avô na biblioteca. E nessa biblioteca, nessa livraria deles. E aí é onde ela consegue, ela se coloca ali, né, no lugar da mãe dela, ela vê como eram as dificuldades, por que a mãe dela ficava ali, sabe, por aquele pai, e ela passa a ficar ali também por aquele avô. E aí vem todo o lance de como foi que surgiu a livraria, né? Realmente foram livros que foram achados quando ele comprou a casa, já é uma casa velha. E nesse intermédio tem um romancezinho da pessoa que vai ajudar ela a fazer a reforma, umas reformas que são necessárias ali. Essa pessoa acaba que eles têm um romance. Agora eu vou fazer que nem a Roberta, só de ódio. Não conta mais. Só de ódio. Não conto mais. Então, pois é, você não vai dar spoiler, né? Eu acabei de achar o livro aqui, gente, é da Susan Wiggs, sim. Eu ainda não li. Esse eu ainda não li, da Susan Wiggs. É uma escritora que eu gosto muito também, né? Eu gosto de literatura assim, gente, de livros, né? Que traz, né, personagens de carne e osso, histórias de verdade. E é isso que eu queria dizer. Por mais que o Harry Potter seja entendido, Tabata, como uma saga, né, de ficção, de Fantasia. fantasia, mas só que não, né? Eu acho que
Foi uma grandiosa e poderosa metáfora que a J.K. Rowling conseguiu trazer, né, para esse tipo de literatura, a metáfora de um mundo em desencanto. Essa é Nossa, e o interessante é que a gente acabou trazendo histórias aí que todas elas falam de amizade, né? Amizade de uma avó com uma neta, de um avô com uma neta, de um amigo com outro amiguinho, né? Das crianças ali do menino do pijama listrado, do Harry Potter, né? Sempre Então, amizade, né? Sempre essa. com certeza. E hoje eu trouxe um livro muito intrigante. Um livro, gente, que seria assim, punk. Punk, por muitos sentidos. É de uma escritora chamada Jane Atkins, né? Não sei se vocês já leram Uma Curva no Tempo. Quando eu comecei a ler, eu falei assim, meu Deus, é um livro sobre adolescentes, eu não rejeito nenhum tipo de literatura, eu sou dessas. Eu me desafio, né? Quando eu percebo que o livro é assim difícil demais de ler, eu sigo em frente, eu não abandono. Eu não abandono porque eu acho que toda e qualquer leitura, toda e qualquer ficção, toda e qualquer literatura traz algum ensinamento, alguma aprendizagem. Por mais difícil que seja, às vezes tem livros assim chatos demais, né? Que, meu Deus, como que esse escritor foi capaz, né, de ir por esses caminhos aí, nossa, dá uma vontade de abortar a leitura, mas eu sigo em frente, eu me desafio. Não é à toa que eu já li calhamaços e calhamaços assim, de histórias que, meu Deus. Mas quando eu iniciei a leitura desse livro, Uma Curva no Tempo, dessa escritora inglesa também, Jane Atkins, né? Eu pensei assim, bom, vai ser uma história até facilzinha de ler, né? Trata de jovens escolares, né? Que estão comemorando, né, num restaurante italiano, né, o final do ensino médio e ao mesmo tempo comemorando porque ingressaram, né, na universidade, né, digamos assim, no contexto de Brasil. Saímos, né, encerramos o ensino médio, vamos comemorar porque passamos no vestibular. Mais ou menos foi essa a situação. Eis que esse restaurante italiano ficava exatamente perpendicular numa ladeira que tinha uma curva descendente, mas bem em frente a esse restaurante. E isso é numa localidade nos arredores de Londres, a mais ou menos umas 2 horas de Londres, né? E aí, o que acontece, né? Esses jovens muito animados, comemorando, né, com massa e vinhos, enfim. Então, a narradora vai descrevendo cada perfil ali dos colegas, não é? Eis que vem um carro a toda velocidade, fugindo da polícia. E aí, quando as pessoas que estavam mais recuadas, porque eles se sentaram bem em frente ao janelão de vidro, porque se tratava de uma paisagem muito bonita, né? Onde do alto da ladeira existia uma igreja, né? Podia ver o pôr do sol, né? Então eles optaram por se sentarem, né, junto à janela para ficarem conversando, apreciando a paisagem, né, vendo o pôr do sol, etc. Né? Eis que esse carro veio a toda velocidade porque era um jovem que estava dirigindo, era um carro roubado, ele estava fugindo da polícia. Só que ele perdeu a direção, né? E o carro vem para cima justamente desse restaurante onde esses jovens estavam. Quando as pessoas em volta, né, das vezes viram o que ia acontecer, todo mundo fugiu.
Só que a personagem, uma das, né, colegas de turma e o outro rapaz, eles ficaram mais ou menos assim em estado de torpor, né, e eles não conseguiam se mover do lugar. Só que quando ele viu que o carro estava avançando, ia pegar a garota, porque ela ficou bloqueada, deu um bloqueio psicológico, por conta de uma cadeira que, né, na pressa de todo mundo sair fugindo, essa cadeira tombou e ela ficou presa, né, numa coluna, entre a coluna e a cadeira. E esse colega dela, numa tentativa desesperada de livrá-la da situação, consegue arrastá-la por cima da mesa, só que já foi muito tarde, porque o carro pega os dois. A história inicia dessa forma, através de uma tragédia lá entre aqueles jovens, aqueles amigos, né? E aí, gente, por que eu falo que essa narrativa é sui generis, é muito punk? Porque ela trata de uma série de questões, né? Como desdobramento, como transtorno de personalidade, como dupla realidade, como mundos paralelos, ou seja, todos esses temas essa escritora conseguiu colocar nesta narrativa, que eu fiquei assim, espantadíssima. Porque, né, ela faz tantas armadilhas para o leitor que a gente não sabe mais em que plano que a narrativa está acontecendo, se é no plano de uma realidade possível, de uma realidade através dessa jovem que ficou em coma, ou se essa jovem, né, a partir daquele transtorno que ela sofreu, daquele impacto, daquela situação, daquele choque emocional, daquele abalo emocional, se ela depois começou a fantasiar uma série de situações. Por quê? Porque este colega que a salvou, ele era muito apaixonado por ela, mas ele não conseguia externar os sentimentos. E ela era muito apaixonada por um outro colega que já tinha uma namorada. Então, quando ela passa a relatar, né, toda assim, uma realidade, entre aspas, depois desse acidente, a gente acompanha a narrativa, a gente jura que aqueles fatos são reais. Só que não. Num primeiro momento, quando eu cheguei ao final da leitura, eu fiquei morrendo de raiva. Eu falei assim, gente, como que essa escritora foi capaz de enganar o leitor a esse ponto? Eu não estou acreditando no que ela fez, que eu não vou dar spoiler, porque vale muito a pena essa leitura. Eu fiquei muito surpreendida, né, com a capacidade dessa escritora. Aí sim, que entra, né, uma capacidade imaginativa muito grande, né, porque ela aborda todos esses temas de maneira assim que o leitor, sabe, ele vai passando assim por toda, né, uma situação, por toda a vida dessa personagem, só que ela está em vários planos. Ela está em vários planos. E somente quando a gente chega no final do livro é que a gente percebe o quanto que essa escritora nos enganou. Né? Por quê? Porque era uma jovem que sofreu um abalo emocional muito forte, não é? E que depois, né, foi revelado no final da narrativa, pontinhos, pontinhos, pontinhos. Que incrível, né? Fiquei Incrível. pensando agora,
foi a mesma coisa que aconteceu comigo em um livro que eu li. Agora não dá nem pra citar o livro que eu não lembro, não dá nem pra. Mas foi um livro que eu, assim, a história acontecendo, eu achando que era um baita de um romance, mulher. E a mulher estava morta, simplesmente. Ela achava que a casa dela estava assombrada, mas ela estava assombrando a casa. Ela estava morta. Eu fiquei passada, fiquei com ódio. Eu também Gente. lembrei de um livro aqui parecido com essa questão, né? De que a personagem estava morta, uma das personagens estava morta o livro praticamente inteiro e a gente só descobre, não vou falar no final, mas depois de um bom tempo, assim, sabe? Porque ela aparecia em várias cenas e tal, então. Quando o autor engana a gente, dá uma raivazinha no início, mas depois eu acho que a gente bate palma, né? Foi essa sensação que eu tive, Roberta. Eu falei assim, caramba, eu não acredito que ela enganou o leitor a esse ponto. Né? Porque Esse eu ainda não li, mas um da Dani Atkins que eu quero ler é A História de Nós Dois. então, depois você posta lá na salinha que eu também quero ler. Eu Né? não sei sobre o que é esse, mas pelo título parece ser um baita romance e eu quero ler, porque eu sou a louca dos romances. Eu e a Então, Roberta, a gente tem gostos literários muito parecidos, porque eu amo romances clichê, ainda mais se forem nacionais, então, ó, tamo junto, é nóis. Esse que eu falei, Eu Duda, é Um adoro. Salto para o Amor. Não sei se você já leu, da Ione. Que Ah, o tem da uma Ione. personagem morta o tempo todo. Esse Eu livro tenho, é mas muito nunca massa, O li. Salto para o Amor. Peraí, Roberta. Eu li Um Salto para. Não, peraí. Eu li Um Salto para o Amor. Deixa eu ver se eu tô confundindo. Um Salto para. Ei, ela tava morta, é? Tá, não, morta? A mãe dela. Peraí. Eu acho que eu tô confundindo, então. Eu li Um Salto. Qual foi? Só se eu olhar na minha estante agora, rapaz. Eu acho que foi Um Salto para o Amor, mas não sabia que tinha alguém morto. Ai, Jesus amado. Eu, Jesus. mas bem, isso acontece muito comigo, viu, Duda? Eu leio e tem hora que eu que passo. Sabe o que é você fazer várias atividades durante um dia? Você cuida da criança, você cuida da Sei. casa, você cuida da. Aí você tá escutando o livro e de repente uma parte do livro passa, batida, assim, sabe? Eu costumo voltar. Aham. Quando eu percebo que você eu volto e digo, não, porque eu tô perdendo uma parte do livro aqui, nesses afazeres do dia a dia, assim. Mas eu acho que não é o mesmo, não. Depois eu te falo, Roberta, no teu WhatsApp, se é o mesmo. Quando a gente Tá terminar, então eu vou olhar na bom. minha estante. Esse é o gente, mesmo. estamos chegando ao final de mais um podcast. Nossa, eu fiquei muito feliz com a participação hoje da Roberta Amorim. Tabata já está na nossa bancada, né? Figurinha assim, que não pode faltar aqui no nosso podcast. Sim. Duda Ferreira, né? Infelizmente aconteceu esse problema lá em São Paulo, mas Mas que a também gente espera que se resolva. Alô, Enel, por favor, dá um É, help aí pra nós. com Ô, certeza. Roberta, fala pra gente aí rapidinho como que a galera chega Podcast. o teu podcast, hã? Fala aí pra gente. Então, a primeira temporada dele tá no YouTube, foi na época da pandemia. O canal é uma página por vez, mas a maioria agora dos episódios mais recentes eu já coloquei no Spotify, não tem no YouTube, eu acabei não atualizando mais no YouTube. Uma página por vez no Spotify. Certo. E que vai Bem, ficar no nosso, bem, o link vai estar na nossa descrição, viu? Do podcast da gente aqui, o link do podcast da Roberta. Vou colocar lá. que maravilha. Tabata, considerações finais para esse bate-papo de hoje sobre amizade. Que maravilha. Então eu amei esse bate-papo, né? Amei as indicações de livros, já quero ler, né? Os 4 livros que foram indicados aqui. E sempre deixar aquele recado importante. Se você tem um amigo, cultive essa amizade, porque a amizade, o amor, assim, como sentimentos são como se fossem flores. Se não forem regadas, não vão florescer. Então, se você tem um amigo, nunca seja falso com ele, seja sempre verdadeiro e cultive essa amizade para que ela possa durar até depois do universo. Até depois do Duda, ano. acrescentando
acrescentando aí no assunto da Duda da amizade, eu tenho amizades assim do mundo virtual com quem eu posso contar fielmente. Uma delas é a Carlota, eu já atormentei muito a Carlota ali desde o começo da salinha. Tive também decepções, né? Eu acho que a gente só tem que funilar, né? A gente tem que só funilar. Filtrar. Mas amizades verdadeiras existem ainda que no âmbito virtual. Sempre bom frisar isso aqui. A gente aprende a ter essa percepção, sabe? No começo, logo que eu entrei nessa onda do mundo virtual, eu era muito atabacada, como a gente costuma falar aqui no Recife. Mas depois você aprende a ter essa percepção. Tanto também da vida, aqui na vida real, né, da gente também. A vida vai trazendo pra gente essa sensibilidade, né? De saber funilar, de saber peneirar isso. É isso aí. Roberta, muitíssimo obrigada pela sua participação hoje. Volte sempre, tá? Ai, muito obrigada. Obrigada a vocês pelo carinho. Amei participar. Vou voltar mesmo. Adoro falar de livro. Ah, então, leitora voraz como nós. Gente, muitíssimo obrigada. Esse papo com a Roberta iniciou quando a Roberta me indicou acho que me corrige, viu, Roberta, que eu sou péssima. Acho que é Screen, o que é, Roberta, o nome daquela estante virtual que até hoje eu uso. Good Dream, na verdade, é Good Dream. Goodreads. Goodreads. Pra marcar os livros. E o livro que foi... Deixa eu me lembrar qual foi o livro. Foi um romance que é porque eu sou muito péssima de lembrar nome, mas foi de uma menina que acaba entrando no mundo de uma galera cigana. Tu lembra? É Pássaros, não. Como é, Roberto? O Pássaro. Nossa, muito bom. Da Samantha Rose. Isso. Eu entrei numa vibe assim de ler vários livros dela e um deles foi esse aí. Muito bacana, assim, para quem curte romance, top de linha. Legal, beleza, vou propor algo hoje, tá? Que tal o próximo podcast? Vamos escolher livros assim, bem clássicos. Você falou de pássaros, me ocorreu aqui Pássaros Feridos. Que teve até aquela série que passou no SBT. É verdade, gente. Um baita do livro. Da Colin McCullough, acho que é assim que se fala. Isso. Gente, então, muito obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem vai ouvir esse podcast na madruga. Não se esqueçam de deixar o like, compartilhar, ativar o sininho para receber as nossas notificações e, sobretudo, se inscrever no nosso canal Papo Literário. Um grande abraço a todos e até o próximo podcast. Tchau, gente.